Aqui, fica à vontade, meu irmão. Obrigado. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Confesso que eu tenho um pedaço do meu coração aqui sim, tá? De vez em quando eu comento com a Carol, né? Uma amizade que começou e me sinto parte daqui, muito feliz de mais uma vez estar aqui, ministrando a palavra, compartilhando com os irmãos. É um prazer para mim, né? Poder estar aqui com os irmãos, congregando junto com vocês. Hoje nós estamos tendo uma conferência na nossa igreja, conferência de mulheres. Ontem, né, nós recebemos um casal muito abençoado lá na igreja, né? E a pastora Michele e o nosso querido pastor Roberto, que Deus abençoe vocês, né? Deus usou essa mulher poderosamente lá ontem. O povo não queria nem acabar o culto, você acredita? Não queria acabar o culto não, gente. Foi dando 10h30, 10h40, o povo foi continuando. Tá? Foi muito bom, foi muito bom. Sei que agora de manhã também vai ser um tempo precioso das irmãs ali. E à noite teremos um tempo precioso também lá com a Cristiana. E já disse que para mim é uma honra. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Felipe. Sou pastor na Igreja Batista Ágape em Vila Nova, né? Trabalho ali junto com o pastor Salvador Macedo. A sede é em Abricampo. E trabalhamos juntos já há 14 anos que eu prego o evangelho ali naquele púlpito. Tem 7 anos que eu pastoreio a igreja ali. E é uma honra para mim poder servir a igreja que me recebeu, né? Quando eu vim do mundo, os irmãos me receberam com muito amor, com muito carinho. A nossa igreja era bem pequenininha, tinha 12 membros na época. E os irmãos nos receberam ali, me receberam com muito carinho. Eu muito rebelde e me receberam com muito amor. Então para mim é uma honra poder devolver o amor que eles me deram. É um privilégio para mim. Eu sou casado com a Ana Carolina. Esse ano, nós fizemos 11 anos de casado. Sou casado com ela. Graças a Deus, eu sei que eu orei mais do que ela. Quem aqui conhece a Carol? Eu orei mais que ela, não orei, gente? Coitada. Oi, Elan. Eu fui abençoado. Eu orei mais que ela, né? Uma bênção, né? Saiu uma trend aí uns dias atrás. Eu sou casado com a Barbie. Eu não fiz porque ela é vergonhosa, mas eu podia ter feito. Ela é maravilhosa, uma mulher linda, uma mulher de Deus. Deus nesses últimos tempos tem dado algo muito específico para ela. Tem feito ela se mover em num mover profético tremendo. E tenho alegria, né? Honra de ser casado com aquele mulherão. Glória a Deus. Não sei se está filmando, ela vai ver depois. Amém, irmãos? Tenho 2 filhos. Tenho o Emanuel, de 5 anos de idade. E tenho o Benjamin, de 3. O Manuel, agora, né, já estão apelidados de B1 e B2, porque antes era companheiro e xodozinho. E agora é B1 e B2, são meus parceiros, né? Me alegro muito de ver a formação cristã e o manifestar do Espírito de Deus na vida de uma criança é algo extraordinário. Você poder fazer parte da formação do caráter, muito mais do que o caráter de homem, mas no meu caso que são 2 meninos, mas do caráter de homem de Deus, é um privilégio. E você começa a entender que é muito maior do que nós, porque meus filhos têm tido experiências com o Espírito de Deus, independente de mim. Os seus filhos terão experiências com o Espírito de Deus, independente de você. Deus tem aliança com os seus filhos. Querido, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Deus está preparando os seus filhos para serem filhos incendiadores da terra. E nós temos que ser assim, nós temos que viver nisso. Criar filhos, discípulos de Jesus. É um chamado de Deus para nós. As boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho são para você, mas também para os seus filhos. O Manuel sempre tem uma chave, né? Ontem a Carol foi orar para encerrar o culto. Vocês viram? Ele subiu, escondeu atrás do púlpito e está assim, amém, em nome de Jesus. Amém. Eu falei, é isso aí. E há uns dias atrás ele ganhou um óleo num congresso que nós fomos. No final do congresso, estava dando um óleo. E ele passou várias vezes para pegar vários, né? É o problema do filho do pastor, né, gente? Só o sangue de Jesus. E ele passou várias vezes. E ele falou, pai, para que serve esse óleo? Eu falei, meu filho, esse óleo a gente usa, a Bíblia fala para a gente ungir os enfermos, orar por eles. A oração da fé cura enfermos. Esse óleo representa a presença do Espírito Santo de Deus. Fui explicando para ele, tá bom. Outro dia
De manhã eu estava na minha devocional, ele acordou, era bem cedo. Ele acordou, ele gosta de acordar cedo também. Ele acordou, passou a mão no óleo, pôs a mão na minha cabeça e falou: papai do céu, dá mensagem para o meu pai pregar. Eu falei: agora eu vou ter mensagem mesmo, Jesus. Glória. Então, irmão, Deus está fazendo algo poderoso no meio das crianças. Nós veremos crianças fazendo coisas extraordinárias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Já falei tudo que eu tinha para falar, apresentando a minha família, e estou muito feliz de estar aqui nessa conferência no Mover das Águas. É interessante que o rio de águas vivas é Jesus. Jesus é a água viva. O Espírito de Deus agora é a água viva em nós. E a Bíblia diz de um homem lá em João capítulo 5, antes de entrar na mensagem, eu quero deixar essa palavra para você. Um homem lá no livro de João, no capítulo 5, estava à beira do tanque de Betesda, esperando as águas se moverem por um anjo, para ele ser jogado ali dentro e ser curado. E em um determinado momento, Jesus se encontra com ele. E aquele homem é curado, porque ele não encontrou apenas as águas que estavam se movendo naquele tanque. Jesus não precisava daquelas águas, Jesus é o mover das águas. E ele encontra com Jesus, e é curado, e sai dali carregando a sua cama, ali curado pelas águas vivas, pelo mover das águas vivas, pela água viva. Jesus é a água viva. E a palavra do Senhor diz que ele sai carregando a sua cama, e as pessoas começam a perguntar: quem te curou? Olha, eu nem sei quem me curou, mas ele mandou eu carregar a minha cama, porque antes eu era carregado nela, agora eu carrego como testemunho. Uma mulher um dia foi beber água do poço de Jacó, do lado de fora de Samaria, e ela queria beber a água, e a palavra do Senhor diz que ela encontrou alguém. O rio de águas vivas estava ali. E eu acho engraçado que quando ela tem um encontro com Jesus, eu devo repetir isso durante a mensagem, e ela descobre que Jesus era profeta, porque Jesus revela a vida que ela vivia. Ela já estava no 5º marido. Quando Jesus revela, ao invés dela falar assim: o que eu e você faríamos? Você é profeta? Ora por mim. Não é assim que você faria? Ou senão você falaria, se você estivesse vivendo a vida dela, o que você ia fazer, irmão? Você ia falar: não, peraí, você ora por mim, você já revelou, fecha essa revelação aí com a bênção agora. Não. Os samaritanos tinham uma ferida com os judeus. Eles brigavam sobre o lugar certo de adorar. Os samaritanos falavam que era no monte, os judeus falavam que era no templo, e verdadeiramente era no templo. Os samaritanos se envaideciam pelo poço de Jacó estar do lado de fora, e eles beberem da água do poço. E tinha uma rejeição dos judeus com os samaritanos, porque os judeus tratavam os samaritanos como um povo impuro. Então eram os rejeitados da época. E as feridas de rejeição que aquela mulher viveu, que o povo dela viveu, deixam marcas. Sim ou não? Deixam marcas. Mas quando ela tem um encontro com o profeta, que ela ainda não sabia que era o Cristo, quando ela descobre que ele é profeta, ao invés dela falar assim: muda, então ora por mim para que a minha vida seja mudada, você já revelou? Não, ela começa a gritar os traumas dela. Olha, vocês judeus falam que é lá. Começam a querer ter uma discussão teológica. Ah, eu sou arminianos. E Jesus começa a confrontar aquela mulher. E depois que ela bebe da água que Jesus deu, ela para de gritar os seus traumas e começa a gritar que encontrou um homem e que ele é o Cristo. Ao invés de carregar a sua vergonha dentro da cidade, gritando os seus traumas, a palavra do Senhor diz que ela volta para a sua cidade gritando que havia encontrado o Cristo. Muita coisa na sua vida vai começar a mudar quando você parar de gritar os seus traumas e deixar Jesus te curar e começar a gritar o nome de Jesus. Entenda isso. Beba da água que Jesus tem para você nessa manhã. Talvez você veio aqui hoje carregando muita coisa. Deixa aqui agora. Deixa aqui agora. Porque Jesus tem água viva para te dar. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. Estou na responsabilidade de falar do poder do Evangelho para capacitar na obra de Deus.
Segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu estou rouco, não repare. Se eu der uns gritos e minha voz sumir, você já sabe por quê, né? 2 Timóteo, capítulo... Perdão, irmãos, eu errei o texto. 2 Timóteo, capítulo 2. 3, versículo 16, vamos lá. Embolei nas mensagens na minha Bíblia aqui. Amém? 2 Timóteo 3,16. Vamos lá. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vou ler novamente o versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmão, a palavra de Deus é o Evangelho. A palavra de Deus é o Evangelho. E não tem como nós não crermos nessa palavra se nós começarmos a entender as evidências que elas nos trazem. Um livro que demorou 1500 anos para ser escrito, foi escrito por 40 homens diferentes. Um livro que em 40 autores, preste atenção, 40 autores, em 1500 anos de história sendo escrito, 66 livros, não contradiz, mas na verdade cumpre aquilo que o Senhor diz. Esse livro foi inspirado por Deus. A palavra de Deus está falando que ela mesma foi inspirada por Deus. E quando você entende inspirado, o que é que você faz? Inspira, amém? É algo que não estava no homem, mas Deus deu ao homem. Deus soprou ao homem a sua palavra. Ela não foi produzida por vontade humana, mas ela foi dada por Deus. E uma coisa que nós temos que entender: o termo inspirar no original grego, ele não é apenas inspirar, mas ele tem a ver com a ação supervisionadora daquele que disse, daquele que inspirou. Uma prova que eu tenho para te dar é se você agora falar assim: pastor Felipe, eu vou dar R$100 para o pastor Elan. Aí eu chego para o nosso irmão aqui que está me ajudando e falo assim: irmão, me disseram, fulano me disse que vai dar R$100 para o pastor Elan. Ele vai ali na nossa irmã Simone e fala assim: Simone, pastora Simone, o pastor Felipe me disse que o fulano disse para ele que vai dar R$100 para o pastor Elan. Aí a Simone vai para um dos filhos, o nome dos filhos eu esqueci. Oi? Para Fernando e para o Henrique. Fala assim: fiquei sabendo, eu vou jogar a culpa neles, eu não sou bobo, né? Fiquei sabendo que alguém disse para o pastor Felipe, que disse para outra pessoa, que disse para mim, que o Elan vai ganhar R$100. Eles chegam para o Elan e falam assim: pastor, sabe o fulano da igreja? Sei. Falou que vai te dar R$100 mil. No início era R$100, no final era 100 mil. O Elan vai no irmão na hora, né, Elan? Né, Elan? Ô irmão, que bênção. O irmão fala assim: não, pastor, não é 100 mil não, é R$100. Pelo amor de Deus. Aqui o 100. Esse irmão vai velar por aquilo que ele disse. Na história da Bíblia e da palavra que Deus nos deu, quem está velando por ela é o próprio Deus. Porque o poder da palavra que você carrega, o poder da Bíblia que você carrega, o poder do Evangelho que você conheceu, não está na mão ou na boca de quem disse ou escreveu, mas está na boca de quem proferiu, o Espírito Santo de Deus. E Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas.
Então deixa eu te falar, tudo que está escrito a seu respeito nessa palavra, Ele é fiel e justo para cumprir. Porque na minha Bíblia diz que Deus falou com o homem que Ele transportaria o povo do Egito para Canaã, e Deus fez isso, abriu o mar para eles passarem por ele. Na minha Bíblia, e não sei na sua que você tem lido, mas na minha está falando, e eu creio que na sua também está escrito, que Deus chamou o homem da sua casa, do meio da sua parentela, levou ele para uma terra que ele não tinha visto, e deu a ele, e deu a toda a primogenitura, perdão, a toda a sua prole, toda a sua próxima geração, aquela terra como herança. E desse homem Deus levantou uma bênção que abençoou todas as terras, Jesus Cristo. Esse homem era Abraão. Eu leio na minha Bíblia e sei que de um menino, de um jovem que matou um gigante com apenas uma pedra, desmaiou o gigante e cortou a cabeça dele, e Deus deu a vitória a Israel por causa de apenas um jovem. Deus é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Deus tem um compromisso específico com a sua palavra. E todas as vezes que você ler essa palavra, entendendo as promessas de Deus para a sua vida, entendendo aquilo que Ele disse a seu respeito, entendendo as boas novas do Evangelho de Jesus para você, que se encontra na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai experimentar algo sobrenatural da boca desse Deus Todo-Poderoso. E quando nós começamos a entender isso, nós vamos para a palavra, nós vamos mergulhando nessa palavra, e nós começamos a achar Jesus no livro de Gênesis. Porque quando Adão pecou, essa boa nova chamada Jesus foi anunciada, porque viria alguém que pisaria na cabeça da serpente. Os anos se passaram e Deus levanta Moisés no livro de Êxodo. E a palavra do Senhor vai dizer, a palavra de Deus diz que era necessário um cordeiro morrer, para que o sangue daquele cordeiro fosse aspergido sobre o povo, porque eles seriam perdoados dos seus pecados por causa da morte daquele cordeiro. O cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus já estava sendo anunciado desde Gênesis. E nós vamos para o livro de Josué. O nome Josué é Joshua, vem da mesma raiz hebraica do nome Yeshua. Yeshua e Joshua. Joshua colocou, Josué colocou o povo de Israel dentro da Canaã, da terra prometida. O Yeshua vai nos colocar dentro da terra prometida que nos está aguardado. Aleluia, glória. Lá no livro de Reis, eu vejo um menininho chamado Davi. Não, um menininho, era um jovem já com mais de 17 anos. Mata o gigante. Até então o exército não podia prevalecer. Até então não existia ninguém em Israel que poderia deitar aquele Golias, matar Golias. Estavam todos com medo, o povo estava perdendo. Mas na atitude de um jovem, todo o povo prevalece contra os filisteus. No sangue de Jesus derramado na cruz, nós, a igreja, prevalecemos. Nós vemos lá no livro de Jó um tal de parente remidor que se levantaria a favor de Jó. Nós temos um parente remidor que se levantou ao nosso favor há mais de 2000 anos atrás. Malaquias vai falar de alguém que seria o fogo do ourives, que provaria todas as coisas. Isaías vai dizer sobre um que viria, o seu nome seria Emanuel, o Deus conosco. E sobre os seus ombros estaria toda a autoridade, e pelas pisaduras deles nós seríamos sarados. Os evangelhos vão anunciar a vinda desse Messias. As cartas de Paulo, Hebreus, que ninguém se sabe o autor, de Pedro, Tiago, vão testificar da obra desse Jesus maravilhoso. E lá em Apocalipse, Ele é o Cordeiro de Deus que é digno de desatar os 7 selos do livro. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro que foi imolado. Ele é o noivo, o Cristo que vem buscar a amada igreja. Toda a Bíblia é o Evangelho de Deus. Toda a palavra é o Evangelho de Deus, porque toda a palavra diz respeito a Jesus, as boas novas em carne. Lá na igreja a gente investe muito em discipulado. E nós estamos ganhando, glória a Deus, esse ano de 2024,
o Senhor mandou muitas aulas. E esses dias eu tenho discipulado um rapaz, que ele só vem para mim para perguntar coisa cabeluda. Por que no céu só tem um trono se são 3? Isso aqui, e aquilo ali. Eu virei para ele e falei: olha, meu irmão, deixa essa discussão para depois. O seu papel agora é conhecer Jesus. Porque tudo isso vai passar, mas aqueles que estiverem em Cristo passarão pelo fogo da provação. Então o Evangelho de Deus, ele vai nos provar. O Evangelho, Jesus, o Evangelho é uma pessoa. E quando eu começo a mergulhar nesse Evangelho e conhecer a pessoa de Jesus, eu começo a ser transformado, eu começo a ser curado. Quando eu vou para a Bíblia e começo a folhear a palavra e deixo ela me ler, eu leio ela, mas ela me lê, ela começa a me mostrar quem eu sou, e eu começo a ter uma revelação de quem Jesus é, e automaticamente começo a carregar sobre mim uma revelação de quem eu sou, porque não tem como eu olhar para os olhos dele, olhar para ele, entender quem ele é e não entender quem eu sou, porque Deus está estabelecendo uma igreja, e essa igreja precisa ter a identidade do seu Filho Jesus. A igreja precisa carregar a identidade de Jesus. Quando eu vou para essa palavra, minha vida começa a ser transformada. Tem um irmão da nossa igreja, e esse irmão, ele um dia me chamou, estava num estado terrível, estava traindo a esposa, fumava, bebia, aquela doideira, e lá na igreja, eu estava na hora do louvor e ficava lá assim, igual uma estátua, parado, e vinha, me abraçava e ia embora. Um dia ele falou comigo assim: eu leio 10 capítulos da Bíblia por dia. Eu falei: nossa, é crente mesmo, hein? Aí eu virei para ele um dia e falei assim: Elan, falei assim, mas o que você está entendendo do que você leu? Ele: nada. Eu falei: então você está perdendo seu tempo, porque se para você a Bíblia é só um livro, nada vai mudar na sua vida. Mas o dia que você entender que ela é a boca de Deus falando com você, a sua vida vai ser transformada. Os anos se passaram. Esse irmão precisou perder um filho. Ele perdeu um filho, um acidente de carro, 19 anos. E ele perde o filho. Aí ele se converte. Passam uns 6 meses, eu chego para ele e falei: irmão, como é que tá? Estou bem, caminhando, tal, abre o coração. Depois ele fala assim: eu estou lendo a Bíblia de novo. Eu falei: você está onde? Eu estou em Gênesis. Tem quanto tempo? Tem uns 2 meses. Eu falei: opa, começou a chegar onde eu quero. Aí perguntei para ele assim: qual é a última coisa que você leu? Ele: Jacó. Eu falei: Jacó é mesmo? O que você achou da história de Jacó? Foi isso. Eu falei: o que você aplicou na sua vida? Ele falou: se teve chance para ele, que era enganador, vai ter para mim também. Falei: agora você está sendo selado pelo Espírito. Agora você está entendendo o que Deus verdadeiramente tem para você. Agora você está compreendendo o que o Senhor separou para você. Agora você está lendo a Bíblia da maneira que Deus quer que nós venhamos ler. Deus não te chamou para você pegar a Bíblia e discutir ela, debater ela. Deus chamou você para você pegar a Bíblia, a boa nova do Evangelho, e conhecê-lo. Porque o verbo de João capítulo 8, versículo 32, não é saber. O verbo lá em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis, verbo pessoal, a verdade, e ela vos libertará. Eu vou conhecer a verdade. A verdade é alguém, a verdade tem um nome, a verdade é Jesus Cristo ressurreto. Mas então para quê? Porque eu leio a Bíblia? Para conhecer Jesus. O que isso vai gerar em mim? Vamos lá, capítulo 3, versículo 16 de 2 Timóteo. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir
e instruir em justiça. Queridão, você consegue colocar para mim na NVT? Ou já está? É lá. Você consegue colocar para mim? Já está na NVT. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer receber o que não está em ordem, perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Paulo está dando uma instrução para o seu discípulo Timóteo. Ele está falando o seguinte: olha, Timóteo, a palavra é para ensino, para repreensão, para correção e para instruir em justiça. O Evangelho de Deus, antes de te habilitar, Ele vai fazer isso aqui com você. Perdão. Põe de novo para nós. Mania lá na igreja, eu vou falando, vocês estão acostumados a deixar o texto. Antes de te habilitar para toda boa obra, antes de você começar a fazer algo, o Senhor vai fazer isso aqui com você. A primeira coisa, Ele vai te inspirar na palavra. A obra, quando começa na vontade dos homens, quem sustenta ela? Quem sustenta ela? Quando a inspiração é minha, só minha, pelas minhas mãos, e eu começo a fazer pelos meus braços, pela minha força, quem vai me sustentar? Eu mesmo. Mas quando é Deus, quem vai sustentar o que Ele fez, o que Ele chamou? Fala com quem está perto de você e fala assim: quem vai sustentar o que Deus te deu? Eu tenho uma resposta para te dar. Para onde Ele aponta, Ele paga a conta. Fala mais uma vez, fala com outra pessoa, fala assim: para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Não queira fazer as coisas de Deus com seus braços. Não queira fazer as coisas do Senhor com seus braços. A obra ainda continua sendo de Deus. Você é um cooperador da obra de Deus. Eu tenho algumas referências. Uma delas é o Elan. Amém? Trem. Vamos lá. Uma delas é o Elan. Agora entenda uma coisa. Ele é uma referência para mim, mas o meu alvo não é ele. O meu alvo é Jesus. Enquanto você estiver fazendo as coisas com seus braços, as coisas não vão acontecer. Mas o dia que você se deixar ser inspirado pelo Senhor, você vai fluir na força dEle. Quem podia pagar o preço por você? Quantos milhões pagariam o preço pelo seu pecado? Nada. Mas Ele, na força dEle, morre na cruz por mim e por você. O que segurou Jesus naquela cruz não foram pregos, não foram os romanos, não foram os judeus, foi o amor dEle por mim e por você. Foi saber que o que Ele estava fazendo iria nos redimir e iria nos tornar filhos de Deus. Iria nos dar uma identidade. Talvez você não sabe o que você vai fazer, mas eu sei o que a Bíblia diz que você é. Você é filho, você é amigo e você é servo de Deus. Filho, amigo e servo de Deus. Filho, amigo e servo de Deus. Então nós precisamos entender isso, que antes de tudo, irmão, aleluia, irmão, vamos lá, que antes de tudo, eu preciso me deixar ser inspirado pelo Espírito de Deus. Eu amo ali o dia de Pentecostes. Sabe por quê? Porque no livro de João, capítulo 22, Jesus sopra na narinas dos discípulos o Espírito Santo. Vai lá depois para você ler. A Bíblia diz assim: e soprou sobre eles o Espírito Santo. Sabe o que Jesus estava fazendo? Selando o caráter deles. Mas Jesus fala assim: agora, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eu fico imaginando os discípulos buscando, sem saber nem o que eles iam receber. Eles não sabiam, Elan. Eles não tinham noção. Então eles estavam com expectativa naquilo que Jesus tinha dito.
E eu fico imaginando eles juntos, lá meio desolado, porque Jesus subiu, orando, e do nada, cumprindo o dia de Pentecostes, o Espírito de Deus foi derramado sobre aqueles homens. E Pedro, inspirado pelo Espírito, prega, e mais de 3.000 almas aceitam a Jesus. Você entendeu? Você está entendendo, amém? Você quer ser pai? Mas você quer ser um pai que discipula? Eu tenho a resposta para você: seja inspirado pelo Espírito. Você quer ser um líder que frutifica? Você quer frutificar no seu trabalho? Você quer fazer isso tudo? Quer ver a sua vida frutificando, dando vida com abundância? Seja inspirado pelo Espírito de Deus. Amém, aleluia. Inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. O que essa palavra diz a seu respeito? Você sabe o que me entristece? Eu já estou caminhando para o final, tá, Ela? Você sabe o que me entristece? É nós sermos cristãos e termos um livro que nos conduz. Nós só temos um livro que nos direciona. Qual é o livro que é a nossa regra de fé e prática? A palavra de Deus, a Bíblia, que revela o Evangelho de Deus. É ela que nos habilita para toda boa obra. E infelizmente, não aqui, isso não tem aqui. Se você perguntar assim, irmão, quem aqui já leu os 4 evangelhos pelo menos? Um mínimo de pessoas levanta a mão. Não, isso não tem aqui, gente. Quem já leu a Bíblia toda aqui? Levanta a mão. Meu Deus. É por isso que vocês vão viver o avivamento. Você crê nisso? O contexto e a característica desse avivamento que a igreja está para viver vai ser um avivamento bíblico. Todos eles são. Mas Deus vai levantar um povo cheio de Bíblia. Porque o mundo está cheio de argumentos, mas todos os argumentos caem quando a palavra de Deus é levantada. E quando ela é levantada na autoridade do Espírito Santo. Porque intelectuais estão aí se vendendo. Nós estamos vendo pastores intelectuais se vendendo para A, para B, para ideologias, para isso, para aquilo, abrindo portas para isso e para aquilo. Mas Deus está levantando homens e mulheres corajosos, que vão levantar e falar: Jesus me salvou, e eu não negocio a palavra. Porque Ele nos inspirou. Ele está me dando a verdade a respeito de mim. O Senhor está me dando a verdade a meu respeito. Quem sou eu? Povo adquirido, sacerdócio santo, a fim de anunciarmos as boas novas do Senhor. Você não é cavalo de Satanás. Você não é escravo de Satanás. Você não é como a mulher samaritana, escravo das suas feridas, para ficar gritando ela. Não, eu e você somos filhos, um povo chamado para testemunhar do nosso Pai. Nós fomos chamados para isso. O Senhor está nos habilitando para isso. Mas se eu começar a fazer nas minhas forças, nada vai acontecer. Irmão, deixa eu te falar. Eu já vi diante de mim paralíticos andarem. Eu já vi na minha frente morto ressuscitar. Nós oramos, Deus ressuscitou a criança. Ressuscitou a criança. A mãe chega na igreja com a criança morta. Eu estava ministrando louvor. A mãe chega, eu vejo um movimento lá atrás. Eu nunca vou esquecer da cena. Eu acho que eu contei para os jovens esse ano lá. A mãe chegou com a criança roxa, toda roxa, toda, e falou assim: eu estava indo para o hospital, mas Deus mandou trazer aqui. É nessas horas que os argumentos teológicos acabam. É nessas horas que as histórias acabam. É só o poder dele. Mas a obra de Deus é de quem? É de quem? É na força de quem? Começamos a orar. Instantaneamente a criança volta. Respira. Ele dá um choro. Fomos fazer um culto na praça pública. Uma traficante traz a paralítica na cadeira de roda. O Senhor falou comigo assim: põe a mão na cabeça dela. Eu pus a mão. Quando eu pus a mão,
eu via os nervos e vi uma luz passando nos nervos do corpo da mulher. Deus falou comigo assim: agora manda ela levantar e andar. Eu olhei para ela e falei assim: levanta e anda em nome de Jesus. Ela começou a andar. Os vizinhos começaram a sair da casa gritando e chorando para a praça pública para aceitar Jesus. E sabe o que eu concluí nessas experiências e em outras? Que não tem nada a ver comigo. É o poder dele em nós. Faça a obra de Deus na força dele. Aprenda com a palavra. O que é verdadeiro está na palavra. Não está no fulano, no blogueiro tal, não sei quem. Falou lá, não confirma na palavra. Não quero. Não quero. Ah, eis que o Senhor te diz, não confirma na palavra. Não quero. Ah, mas é amor, não está na palavra. Eu não quero. Por quê? Porque Deus me chamou para uma grande obra, e quem vai me habilitar para ela é Ele. Aí eu vou começar a ir para a palavra, e eu vou começar a entender o que é verdadeiro. Eu vou começar a perceber o que não está em ordem dentro de mim. O caminho de Deus faz isso. O caminho de Deus vai revelar. Eu me inscrevi. Vai ouvindo. No dia que teve, me chamaram para pregar no aniversário da cidade. Falei: vai ficar para a próxima. Não vou vir. Na verdade eu quero levar para lá. Agora presta atenção, o caminho de Deus é a luz da palavra revelando o que está em desordem dentro de você. Entenda, porque Deus tem aqui nessa palavra uma palavra profética para essa igreja. Ele começa a revelar o que está em desordem dentro do seu coração. Quando você vai para a palavra, Ele começa a mostrar desordem. É só eu que sou assim, gente? É só eu que quando abro a Bíblia e falo assim: meu Deus, estou igual o apóstolo Paulo, né? Bem longe, né? Mas parecido assim. Pelo menos na unha dele eu sou parecido. Eu não alcancei, mas prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam. Então, a palavra vai colocar as coisas em ordem dentro de você. Ela vai te corrigir. Deixa eu te falar, nem toda desordem é pecado. Dentro do seu coração, tem coisa que é embaraço. Posso te provar? Ó. Aqui, ó. Você já se pegou assim, ó? Perdão, peraí. Eu vou ver a mensagem do fulano. Você põe lá ver a mensagem do fulano. Aí o pastor Elan vem no final do culto, no final da semana, e fala assim: quem aqui está lendo a Bíblia todo dia? Eu estou sem tempo, pastor. Você sabe todas as séries da Netflix e Companhia Limitada, mas não sabe quem foi Moisés. E se eu mandar você abrir agora na sua Bíblia aí, gente, eu não estou falando de você não, tá? Em nome de Jesus, é mania minha, tá? Mas se eu mandar você abrir agora num dos profetas menores, corre o risco de você falar que não tem na sua Bíblia. Isso é embaraço. Satanás está tentando parar o povo de Deus, interter o povo de Deus. Mas aqui tem um povo que está exposto à luz de Jesus, e esse povo não vai perder a direção. Você acha que Pedro andar sobre as águas foi chuchu beleza? Foi massa demais, né? Não tinha luz direito. A luz era de lamparina. Ver Jesus era difícil. Andar sobre as águas era difícil. Continuar olhando para Jesus também. Tanto que ele só faz assim, irmão, e ó, afunda. Mas Jesus estava lá para levantar o que caiu. Deus está chamando você de volta. Ele tem saudade do seu tempo com Ele, de quarto fechado. Ele tem saudade da sua oração na madrugada. Ele tem saudade de quando você abrir a Bíblia, não para pregar, mas você abrir a Bíblia para conhecer Ele, para ter prazer na presença dEle. Mas o nosso maior medo é não ter o que dizer.
Se você tem devocional, você sempre vai ter algo para falar. Se você anda com Jesus, você sempre vai ter algo para dizer. Deixa eu continuar, que eu tenho que correr. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina o que é certo. Tantas vozes falando hoje em nome de Deus. Vem aqui, eu vou revelar o seu CPF. Receita Federal mesmo, né? A placa do seu carro. O que vai me mudar não é o CPF, é a placa do carro. O que vai me mudar é o que saiu da boca do meu Deus. O que vai me corrigir é o que saiu da boca do meu Deus para mim. Uma vez no monte, lá no monte, Deus usa a irmã e fala assim: as pessoas da cidade vão te chamar de louco, mas no final eu vou mostrar para elas quem é o louco. Me chamaram de louco. Hoje o louco tem acesso livre no colégio, acesso livre na prefeitura, acesso livre para pregar na rua, acesso livre para as pessoas, acesso livre para velório, faz casamento. Esse mês eu fiz uns 5. Eu estou vendo o que Deus está fazendo, porque quando Deus fala, Ele é fiel e justo para cumprir. Então eu tenho que estar apegado à palavra, ao que Deus está falando, ao que Deus está dizendo. Porque se eu passo por esse processo que eu acabei de dizer, eu vou para o versículo 17. Irmão, versículo 17. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Vocês estão preparados para Deus entregar Caratinga na mão de vocês? Você não entendeu o que Deus está falando. Você está preparado para Deus entregar essa cidade na sua mão? Vocês estão preparados para tocar essa cidade com o fogo de Deus? Se você não está, vai para o processo, vai para a palavra, porque Deus vai te habilitar. Essas madrugadas orando por esse trabalho aqui, por hoje, nessa manhã, o Senhor falava comigo para te dizer que tem projetos seus que ainda não se cumpriram, que estão diante dEle, e descansa o seu coração. Esses processos, esses projetos estão para se cumprir próximo, mas o Senhor está levantando pessoas-chave para colocar na sua vida, para levantar os seus braços na hora que for necessário, para sustentarem naquilo que é necessário, e para ir aonde você não vai, mas vai ser aquilo que nasceu no seu coração. Tem muito mais para fazer. Tem muito mais para Deus fazer. Eu via claramente o Elan, irmão, bonitinho assim, com uns negocinhos assim, ó. Eu entendo, eu acho ele assim, né? Com um papelzinho assim. E o Senhor segurando os projetos. E o Senhor falava comigo assim: eu tenho uma aliança com os projetos que Ele me deu, porque o que Ele me deu é meu. Fui eu quem inspirei. Mas nós como igreja, vocês como igreja, comunidade de Águas Vivas, eu já falei nós, vocês como igreja, comunidade de Águas Vivas, só estarão alinhados para viver o próximo tempo que Deus tem para vocês aqui, se passarmos por esses processos da palavra. A palavra te humilha, mas por ela também ela te exalta. Oh meu Deus, a palavra te quebra, mas ela por si mesma ela te refaz. O que é isso, pastor? A palavra é Jesus. Olha lá o que Oséias vai falar de Jesus. Ele vai falar o seguinte: vinde e louvemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas 3 dias depois Ele nos refez. Aí vem o apóstolo Paulo confirmando a palavra: com Ele nós morremos, mas na sua ressurreição recebemos vida. Meu Deus, você está entendendo isso, irmão? É só eu que estou sentindo a presença de Deus fluindo aqui no nosso meio. Meu Deus! E quando eu entendo isso, quando eu vou para a palavra, João 17, versículo 17, a Bíblia diz que Jesus fala o seguinte: olha o que Jesus fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe santificação pelo que eu acho. Não existe santificação pelo que eu imagino. Não existe santificação pelo que eu acho que é a verdade. Não, existe santificação por aquilo que é a verdade.
O padrão já foi estabelecido antes da eternidade, antes de tudo ser criado. Porque desde a eternidade o desejo do coração do Pai é ter filhos à imagem do seu primeiro filho, Jesus Cristo. O padrão já está estabelecido e esse padrão está na palavra. Vamos para a palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Antes Deus falou pelos seus profetas e por vários outros homens e bocas, mas agora Deus fala conosco através do seu Filho. É em Jesus que está a nossa santidade. É em Jesus que está o padrão. É Jesus o padrão para a igreja. E quando eu vou para a palavra, eu vou sendo transformado, eu vou sendo restaurado. Vão lá por muito tempo. Deus falou de várias vezes e de diversas maneiras os nossos antepassados por meio dos profetas. Versículo 2, agora nesses últimos dias Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele criou o universo. Que coisa extraordinária, nós entendemos a palavra, e quando nós entendemos a palavra que Deus quis te justificar, quando Deus quis agir com justiça a seu respeito, Ele não te destruiu, Ele te justificou, Ele pagou o preço por você, Ele manda Jesus para pagar o preço. Tem um exemplo claro, você vai fazer um brigadeiro, quem gosta de brigadeiro de panela aí, irmão? Pelo amor de Deus, né, irmão? Isso é espiritual, né? Vou fazer do jeito que eu gosto. Você vai lá no mercado, compra o melhor leite condensado lá. Qual que é, Jorge? Fala aí. Ô moça, né? Ô gente, esse cara é de Deus demais. Parceirão que Deus tem me dado, tá? Aí, pega lá o moça, põe na panela. O que é que usa aí para fazer o gostoso aí? Cadê o pessoal do Nescau? Levanta a mão. Põe o chocolatado que você quiser. A minha esposa é fit, né? Então ela não usa isso, né, irmão? É só eu lá em casa que sou o doceiro da parada. Aí jogo lá e vou misturando até dar ponto. Não põe manteiga, não põe nada. Eu gosto daquele queimadinho mesmo. Só eu que gosto. E jogo canela ainda. Tem como isso ficar ruim, irmão? Por causa da canela tem como, né? Mas vocês não sabem o que é bom não, gente. Vocês não entenderam as coisas boas da vida, não. Eu tomo café com canela, chocolate com canela, tudo com canela. Agora presta atenção. Presta atenção. Mas você faz o brigadeiro do seu jeito. Tem como ele ficar ruim? É um negócio que não tem como ficar ruim, só se queimar. É verdade ou não é? Aí você faz o brigadeiro todo do jeito certo, com os elementos certos. Mas quando você vai comer, está fedendo lixo. Está azedo, 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 azedo. O que você vai fazer com ele? Fala alto para me ouvir. Deus te criou com tudo de melhor. Aí você pecou. Ao invés de te jogar fora, Ele te consertou. Ei! Que livro! Que livro! Pode falar essa verdade para você. Não é o Alcorão, não é outro livro, não é de Olavo de Carvalho, é a palavra que saiu da boca do nosso Deus. Meu Deus, Ele nos justificou, Ele pagou o preço por mim e por você. Todas as religiões, o homem se sacrifica em prol do seu Deus, religarem, para poder se religar a Deus. A nossa religião não é um costume, não é um conjunto de regras, é Jesus vindo e morrendo na cruz do Calvário, se sacrificando para abrir o caminho para eu e você entrarmos até o Pai. E agora que você foi corrigido, colocado em ordem, ensinado, o Espírito de Deus agora está, como o apóstolo João vai falar, agora que vocês têm o Espírito de Deus, vocês não necessitam mais que alguém vos ensine, Ele vos conduzirá em todas as coisas. Agora preste atenção, agora
Fala com quem está perto de você. Eu sei que é chato, irmão, mas eu preciso fazer isso. Fala com quem está perto de você e fala assim: agora, depois de ser salvo, justificado, você é uma resposta, não uma pergunta. Que isso, pastor? Você não entrou aqui hoje porque você quer ser abençoado. Ele já te abençoou há mais de 2000 anos atrás, com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Você não está aqui porque você vai ser salvo. Você não está aqui para ser salvo. Você está aqui porque você foi salvo. Ele consertou você, brigadeirão. Não apontei para ninguém. E agora que Ele te salvou, a sua vida é uma resposta de gratidão a Ele. Então quando você ora por alguém, você não ora para ser abençoado. Você ora porque Ele te abençoou, você quer a bênção para o outro também. Quando você prega e evangeliza, você não está evangelizando para você ser salvo. Não, você está fazendo porque Ele te salvou. Você quer mais gente sendo salva junto com você. Quando você está passando por luta, você não questiona, você fala assim: Deus, eu sei que o Senhor está comigo, eu vou passar por tudo isso. Entenda isso. Deus trouxe você aqui nessa manhã para te realinhar para a boa obra. Ah, pastor, mas a igreja aqui já funciona tão bem. Tem coisa nova vindo aí. Eu não conversei com Elan não, mas eu sei que tem coisa nova vindo aí. E Jesus olha para a seara e Ele fala assim: a seara está pronta, mas poucos são os... Você sabe o que é Pentecostes? A festa Pentecostes é 50 em grego, mas o nome hebraico para Pentecostes é Kavuod. Você sabe o que é Kavuod? Colheita. Quando o Espírito de Deus vem, Ele te habilita para a colheita. A seara está pronta. Cadê os ceifeiros? Cadê os ceifeiros? Entenda isso. Entenda isso. É o Espírito de Deus que vai te habilitar para fazer o que Deus te chamou para fazer. É Deus que vai te encher para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Tem gente aí, irmão, que estou pregando e Deus está trazendo de volta planos e projetos que estavam mortos. Ah, meu Deus, aleluia. Pode esperar, Ilan. Vai ter gente com projeto te procurando. Falei: pastor, eu achei que não era, mas é. Ah, meu Deus, Deus te trouxe aqui para ressuscitar algumas coisas dentro do seu coração. Há uns meses atrás roubaram a nossa igreja. E eu ainda não tinha colocado câmera, né? Então não deu para saber quem era. Como o cara conseguiu abrir todas as fechaduras, não sei como, tem uma chave que dizem que abre. Ele levou algumas coisas. E eu recebi assim, nós ganhamos uma galera lá do tráfico, sabe? Aí eu fui nesse e falei assim: liga aí para os seus ex-colegas, vê se não chegou nada lá, a gente vai lá e compra. Deus falou comigo assim: não existe comunhão entre luz e trevas, cala a boca. Entrei no carro, mandei eles pararem. Porque assim, irmão, são novos convertidos. Um deles falou assim: vamos pôr ele dentro do carro, pastor. Falei: que isso, cara? Você é doido? Tem um irmão, ele vai vir aqui comigo. Ele mede quase 1,90 m, um pouquinho mais. Professor de artes marciais. Lutava MMA, irmão. A mão dele é o tamanho do meu antebraço. E ele falou assim: não, senhor, nós vamos resolver o problema, pastor. Irmão, aí Deus mandou eu parar. Quando eu parei, foi na terça-feira. Na quarta de manhã, eu acordo com uma mensagem no meu celular. Fica de pé aí, por favor.
Ali quem Deus usou. Ali, ó. Não, ali, ó. Ali, ó. Olha o Jorge ali. Pode sentar de novo. A mensagem para mim era assim: eu vou cuidar de tudo. Estou resumindo. Ele não sabia de alguma coisa? Você sabia que eu tinha ganhado uns traficantes para Jesus? Não, tá beleza. Você tentou agir com seus braços. Quem é você para defender a minha obra? O que é que a palavra faz, irmão? Corrige. Amém? E eu, Senhor, não me esqueci dos projetos que estão escritos em agendas velhas, guardadas em gavetas. Você sabe como começou as minhas mensagens? Nos momentos de devocional, escrevendo em agendas. Eu não consigo jogar elas fora. Está tudo guardado dentro de gaveta. Ele não sabia, mas Deus sabia. Fala com quem está perto de você, fala assim: eu não sei, mas Deus sabe. Deus está ressuscitando pessoas aqui nessa manhã. Deus está colocando pessoas em ordem aqui nessa manhã. Ah, meu Deus, Deus está pegando gente que estava para lá e colocando para cá e falando: eu estou trazendo de volta o que estava morto. Meu Deus! A palavra de Deus vai se tornar uma arma. Efésios capítulo 6. Ela é a espada. Por ela nós temos salvação, então ela é o capacete. Ela é a preparação do evangelho, ela é a couraça da justiça. Lá no Salmo 91, versículo 4, ela é escudo e broquel. Nos dias de guerra, irmão, tem guerra que você vai ficar sozinho, tá? Eu sei que aqui não tem isso. Mas quantas pessoas falam assim: ah, comecei o problema, estou sozinho, ninguém me dá paz do Senhor, ninguém ora por mim, ninguém veio aqui em casa, ai, ninguém. Essas pessoas ainda não entenderam que Deus quer elas sozinhas, porque é sozinho que Deus vai se revelar para você. Jacó só se encontrou com Jesus depois que, e é Jesus ali, é uma teofania ali. Preste atenção, ele só se encontra com Jesus depois que ele fica sozinho. Moisés se encontra no deserto, na sarça ardente, e era Jesus também, uma teofania. Ele só se encontra com Jesus no deserto a hora que ele estava sozinho. Deus vai te deixar sozinho. Mas você não vai estar sozinho. As pessoas vão te desanimar, mas Ele não vai te desanimar. Então essa palavra é espada para você. Guerrear. Para encerrar, essa palavra é para conhecer e reconhecer Jesus. Agora eu vou encerrar mesmo, eu já falei 3 vezes. É para conhecer e reconhecer Jesus. Sabe o que eu digo aqui? Tinha muita gente religiosa nos tempos de Jesus, beleza? Amém? Estava todo mundo lá dentro do templo querendo comer pão. O pão da vida entrou na cidade, sentado num jumentinho, e eles não conseguiram reconhecer Mateus, porque o pão não estava da maneira que eles achavam que ele viria. Então Jesus olha para eles e fala assim: olha aqui, vocês não examinam a Escritura e cuidam que nela está a vida eterna? Eu sou a Escritura, e vocês não me identificam. Sabe o que Jesus estava falando? Toda a Escritura é para testificar de mim. Volta lá e examina de novo, que vocês vão fazer o que os pobres estão fazendo, que vocês ainda não abriram os olhos para ver. Que vocês vão fazer o que os marginalizados e os ricos abandonados estão fazendo, que vocês não estão vendo, o que vocês não estão vendo.
Eu amo aquela passagem do cego de Jericó, porque ele estava à beira do caminho, sentado na beira do caminho. Ele cego, ele não via, ele viu muito mais que muita gente que estava ali. Porque ele estava cego nos olhos físicos. Mas quando Jesus passa, ele: Jesus, filho de Davi. Você sabe o que isso significa? Existia uma promessa dada a Davi, que dele viria um, que ninguém iria tirá-lo do trono. Ele seria rei eternamente. Muitos acharam que era Davi, mas não, era sobre Jesus que estava falando. Aí o cego viu o que os fariseus não viram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra é para você conhecer Jesus. A palavra é para você conhecer Jesus. Jesus quer se revelar a você. Já contei, vou contar de novo. Nós começamos a cantar com os nossos filhos aquela música do Morada, aquela 1, 2, 3, 4. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. Ele virou para Carol e falou assim: mamãe, se eu ficar quieto, ele vem também? Vem. E ele começou a cantar a musiquinha. 2 meses depois, ele chega para mim e fala: papai, Jesus entrou no meu quarto. Eu falei: que isso? Eu estava sonhando, eu acordei e ele ainda estava lá. Ele tinha uma roupa branca toda suja assim de sangue, tinha um monte de coisa vermelha na roupa, um cinto azul. Quem falou com ele que o cinto azul era da lei? Né? Eu não conseguia ver o rosto dele, mas ele chegou para mim e falou assim: não precisa ter medo, eu estou cuidando de você e da sua família. Se um menino que não conhece a palavra, apenas cantou um hino, cantando o hino, viu Jesus, imagina nós, agora clamando, quebrantados, abrindo mão do nosso pecado, que ele não tem nem ideia. Você falou do Pedro aqui, de vir confessar, sei que vai ter que confessar para ele. Agora presta atenção, é o menininho que orou para você, né? Agora presta atenção, se ele nem noção tem, Deus se manifestou, quanto mais a mim e a você hoje aqui nessa manhã. Então olha para quem está perto de você e fala assim: por que você está perdendo tempo aí? Fecha o seu olho agora. Fica de pé se você quiser, se ajoelha se você quiser. Essa é uma manhã de nós buscarmos conhecer Jesus. Essa é a manhã dele tirar de dentro de você aí aquilo que ele semeou, que ficou escondido, que ficou morto. Talvez entulhar os poços que abriram dentro do seu coração. Essa manhã Deus está desentulhando. O rio de águas vivas está passeando aqui no nosso meio. O rio de águas vivas está fluindo aqui. O rio de águas vivas está aqui, irmão. Agora aí, libera o seu coração aí para o Senhor. É você e Deus, é você e Deus, é você e Deus. Oh, meu Deus. Ah, Deus, o Senhor está mandando recursos para projetos aqui. Deus está mandando recursos para projetos aqui. Tem planos aí surgindo, mas Senhor, não tem um recurso. O Senhor está falando: eu tenho um recurso. Aleluia. Começa a pôr para fora aí a sua oração, águas vivas. Começa a pôr para fora, fala: Senhor, o Senhor me chamou e eu escondi. O Senhor me chamou e eu me frustrei. O Senhor me deu uma palavra, eu desacreditei, mas hoje eu estou voltando a esse lugar de dependência. Hoje eu quero voltar ao lugar de quem faz a sua obra com seus braços, com seus braços, com a sua força no seu poder. Aleluia. Aleluia. Vamos, igreja, vamos orar. Vai colocando para fora. O Espírito de Deus está fluindo aqui no nosso meio. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Meu Deus, comigo aconteceu uma coisa. Algumas coisas no meu ministério só aconteceram depois que eu vendi o meu comércio de 14 anos. Tem coisas na sua vida que só vão se mover depois que você deixar outras coisas. Tem pessoas aqui que precisam encerrar ciclos. Deus está chamando você hoje para encerrar esse ciclo. Deus está chamando você hoje para curar o seu coração. E você vai sair daqui nessa manhã habilitado para viver o extraordinário de Deus. Se você é essa pessoa, eu quero convidar você para vir à frente. Eu quero orar por você. Se você entendeu, falar assim, eu vou encerrar o ciclo hoje. Eu vou encerrar o ciclo hoje. A palavra vai me habilitar, o evangelho me habilita. Ah, meu Deus. O Senhor está falando comigo que tinham famílias que estavam disfuncionais, mas hoje, por causa da atitude de você, entregando e encerrando ciclos, o Senhor vai começar a colocar as coisas em ordem dentro da sua casa e da sua família. Uma família bíblica, um povo bíblico, é você e Deus agora. É você, Jacó, e Deus agora, você sozinho. É você, Moisés, e Deus agora sozinho com ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, você e Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus. Em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas eu procurei. Em outro lugar, pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei em teu amor. Sinto fluir teu rio de vida. Teu rio de vida.
do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Algumas pessoas vão conseguir agora sentir dentro delas um rio. Tem um rio fluindo aqui nesse lugar. Tem um rio fluindo aqui nesse lugar. Se você fala em línguas, comece a liberar agora diante do Senhor as suas línguas. As línguas que Ele nos dá, línguas estranhas. Comece a orar em línguas no seu lugar. O seu espírito falando com o Pai, o seu espírito falando diretamente com Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cheio, que baixou quando era. Águas vivas, vocês vão experimentar um nível mais alto. A primeira vez que eu preguei aqui, eu tinha uma visão com esse lugar. Não cabia de pessoas. Era perceptível o fluir do Espírito de Deus no meio da igreja. E o Senhor falava comigo que Ele tem um avivamento específico para essa igreja, para essa casa, para esse lugar. Então se prepara, igreja do Senhor. Se prepara. Se prepara para ver os Pedros se levantando aqui. Deus, eu quero encerrar esse momento aqui meu, pedindo ao Senhor. Deus, eu oro, Deus, por cada vida que veio aqui à frente. O Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos. E hoje nessa manhã, Deus, o Senhor está recebendo. O Senhor está recebendo como oferta ao Senhor. Ciclos estão sendo encerrados aqui, Senhor, porque nós estamos sendo curados pela Tua palavra, curados pela Tua verdade. Deus, a Tua palavra é suficiente. A Tua palavra é suficiente. O Evangelho é suficiente. Então, Deus, em nome de Jesus, nós nos saciamos na Tua presença nessa manhã. Nós queremos Te declarar, Senhor, declarar ao Senhor nosso amor
E agradecer, Deus, porque hoje sairemos daqui curados, restaurados, avivados, transformados. Sairemos daqui, meu Pai, cheios de uma palavra, carregando uma palavra viva em nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.